Hoje nós vamos fechar a série de mensagens falando sobre o tema mordomia. Passou rápido, 4 domingos. Nós já vimos que Deus, Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, que tudo vem dEle, que tudo pertence a Ele. Também já vimos que nós precisamos aprender, ter sabedoria de como nos relacionarmos com o dinheiro, com os bens, com as riquezas, com aquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. Também vimos que precisamos desenvolver em nossas vidas corações gratos, corações que são capazes de reconhecer tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E hoje nós vamos estar aprendendo e vendo na palavra de Deus como nós podemos honrar a Deus através dos nossos bens. Como nós podemos honrar a Deus através do nosso bem. O que vem à sua mente quando você escuta a palavra honra? O que vem à sua mente? Quais as lembranças? Tentar exercitar mais, fomentar a sua reflexão. Vou perguntar algumas coisas a você. Você sabe o que é honra? Aí atrás está dando para me ouvir? Estão me ouvindo? Está ouvindo, Ricardo? Bem aí? Está ouvindo, Danilo? Você sabe o que é honra? Você sabe a quem nós devemos honrar? Você sabe o que isso significa na prática, nos nossos relacionamentos sociais? Você sabe o que esse princípio ele atrai tanto para a sua vida física como para a sua vida espiritual? Eu espero que nós possamos sair daqui nesta manhã com a devida compreensão desse princípio tão importante que Deus revela na sua palavra. E eu gostaria que nós pudéssemos buscar aprender como nós podemos honrar a Deus através dos nossos bens. Mas primeiro nós precisamos entender o que é esse princípio de honra. Nós não vamos focar aqui na mensagem nos benefícios que vêm em decorrência disso, porque isso é uma consequência. Isso é o de menor importância para as nossas vidas. O que importa verdadeiramente é nós compreendermos o que significa honra. O verbo honrar, ele significa distinguir, fazer a diferença. E é exatamente isso que Deus espera de nós, de mim e de você. Então, gostaria de poder compartilhar com os irmãos algumas atitudes em que nós vamos estar honrando e precisamos aprender a honrar a Deus, que se encontra nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira atitude, Dades, só me dá uma dica aqui. A primeira atitude, é porque o controle é novo, viu? É por isso que eu não sabia aonde mexia. A primeira atitude que nós devemos honrar a Deus, é honrando a Deus, obedecendo a sua palavra. É com atitude de obediência. Mais uma vez, o foco desse texto, principalmente os versículos 9 e 10, que são muito batidos no nosso meio, no meio religioso, o foco dele não estão nas suas promessas. O foco está em honra. Portanto, para aprendermos a honrar a Deus, é necessário nós entendermos que só poderemos honrar a Deus se obedecermos a sua palavra. Olha só o versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os mandamentos. Vamos parar aí. Depois nós falamos das promessas. Mas o que importa em primeiro lugar é outro princípio da obediência. Nós precisamos entender, reconhecer que não tem como nós honrarmos a Deus se nós não obedecermos a sua palavra. Em Romanos capítulo 1, versículo 5, Paulo ele diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Paulo reconhecia a necessidade de obedecer a um chamado de Deus, a voz, a palavra
de Deus, e nós precisamos também reconhecer isso. E sabe de uma coisa, pode parecer, e às vezes até a pessoa, obedecer a Deus é algo difícil, é algo enfadonho, é algo pesado. A própria palavra de Deus diz que não. Em 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E sabe de uma coisa? Ele vai fechar esse versículo: e os seus mandamentos não são pesados. Obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus não é algo enfadonho, não é algo pesado. Quando se entende verdadeiramente isso, você vai perceber que é algo maravilhoso, que é algo gracioso, que é algo maravilhoso, algo bom, que é prazer, é prazeroso obedecer a palavra de Deus. Mas é necessário, para honrar a Deus, tem que ter esse princípio. Você jamais vai conseguir honrar a Deus sem a obediência. Aliás, a obediência no nosso mundo hoje está em escassez. Hoje se eleva muitas pessoas que são irreverentes, as pessoas que são radicais, as pessoas que são muitas vezes insubordinadas, as pessoas que não devem obediência a ninguém. Está em alta, infelizmente, tem sido vendido como algo bom. Você precisa ser irreverente. Não, a palavra de Deus diz que nós precisamos aprender um princípio de obediência. E aí vem uma consequência desse aprendizado, vem o resultado, vem as bênçãos, vem a promessa de Deus. E eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Por que que o nosso mundo está faltando vida? Quando eu falo vida, não é pessoas vivas não, porque só o que tem é pessoas vivas, mas sem vida, vivendo uma vida miserável, vivendo uma vida de sofrimento, de dor, de tristeza, de depressão, de solidão, falta de amor. Não há vida verdadeiramente. Mas esse princípio, quando nós paramos para obedecer a palavra de Deus, para ouvir a instrução: filho meu, ouve a minha instrução, não se afaste dos meus ensinos. Por vezes nós vamos ver Deus falando isso. Quando há esse princípio, nós vamos experimentar a verdadeira vida. Nós não vamos só ter muitos anos de vida, mas vamos ter verdadeiros anos de vida. E não só de vida, mas de paz. Não essa paz que o mundo oferece, porque ela não é real, mas a paz que vem de Deus, paz plena, paz verdadeira. Portanto, a primeira atitude é de obediência à palavra. Como tem sido a nossa vida em relação a isso? Você tem escutado a palavra de Deus? Você tem buscado, tentado ser uma pessoa obediente à palavra de Deus? Não tem outra forma de honrar a Deus. Se eu não tenho sido, se eu tenho falhado aos ensinamentos do Senhor, às suas instruções, eu não tenho honrado em minha vida. Eu não tenho produzido honra para Deus. Ele não tem tido um lugar de destaque na minha vida. Ele não tem sido distinguido das outras coisas na minha vida. Ele é mais alguma coisa na minha vida, e não eu tenho dado a honra a Ele. Agora, se você tem, se nós temos ouvido a sua palavra, buscado aplicar a sua palavra em nossas vidas, Ele tem sido honrado. Que Ele continue sendo honrado. E se Ele não tem sido, que sejamos diligentes e atentos à sua palavra. Nós vemos que isso é muito bom. Há várias passagens que falam a respeito dos benefícios de obediência ao nosso Deus. Vai produzir vida verdadeira, paz no nosso ser. A segunda atitude que a palavra de Deus nos mostra, como nós podemos estar honrando ao nosso Deus, é quando nós temos atitude de amor e de fidelidade. Se nós não nos dedicarmos a Ele fidelidade, sermos fiéis, não tem. Será que nós temos amado a Deus
como Ele deve ser amado. Honramos a Deus quando não permitimos que as riquezas tomem o nosso coração. Lembra que Jesus diz em Mateus capítulo 6? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará? Não ouvi. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Será que as riquezas, os bens, as coisas desse mundo têm tomado o nosso coração? Têm tomado o lugar de Deus no nosso coração? Será que Ele tem sido distinguido das demais coisas no meu coração? Será que Ele tem sido honrado? Se eu verdadeiramente amá-lo, Ele tem sim honrado. Precisamos entender que os bens, as coisas, todas as outras coisas nesse mundo, elas vêm e elas vão. Temos que abrir o coração para essa verdade. Não nos apeguemos a nada neste mundo, meu irmão, por melhor que pareça ser, porque elas vêm e elas vão. O nosso tesouro é Cristo, e não o valor monetário que nós temos no banco, e não os bens móveis ou imóveis que possuímos, e não a nossa própria saúde e bem-estar. O nosso verdadeiro tesouro é Cristo. O nosso coração tem que estar cheio de amor por Ele e que vem dEle. E por causa desse amor, nos desapegarmos de todas as outras coisas, honrando-o em nossas vidas, honrando, dando a Ele esse lugar de destaque em nossas vidas. Amar a Deus. Lembra qual o mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Amar a Deus. Não tem como você, eu ou qualquer ser humano honrar a Deus se essa atitude ela não estiver evidente nas nossas vidas. Não tem. Vai ser ilusão. Podemos ter vidas religiosas, podemos ter vidas mais de amor e de honra a Deus, só se verdadeiramente estivermos amando. Honramos ao Senhor quando nós, por entendermos quem Ele é e o que Ele espera de nós, como Senhor de nossas vidas, quando trabalhamos com honestidade, com vigor, com destemor, com integridade. O trabalho é uma bênção de Deus e não uma maldição. Precisamos entender isso. Trabalhar é honroso, dignifica o nosso ser. E o trabalho ele precisa ser honesto, de boa fama, que não se entregue aos planos diabólicos e ambiciosos da desonestidade, da infidelidade para com o próximo, para com o nosso Deus. Precisamos nos manter fiéis, íntegros em tudo na nossa vida. Quando nós aprendemos isso, Deus é honrado, Deus é distinguido das demais coisas das nossas vidas. Ele recebe um lugar de honra, Ele recebe um lugar de destaque em nossa vida. Será que temos honrado a Deus com essas atitudes? Será que Deus tem sido honrado na minha, na sua, na nossa vida com essas atitudes? Terceira atitude, versículos 3, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-os em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Nós honramos a Deus quando confiamos nele. A nossa incredulidade, insegurança, promove desonra a Deus. Você sabia disso? A nossa incredulidade, a nossa falta de fé produz desonra ao nosso Deus, porque nós vamos estar duvidando dos seus ensinos, da sua palavra, das suas promessas. Nós vamos estar duvidando do próprio Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, é impossível que aquele que não tenha fé agrade a Deus, porque é necessário que todos aqueles que creiam em Deus saibam que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Sem fé
A palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível honrá-lo. Como nós vamos honrar a Deus se não acreditamos nele? Não, mas eu creio. Prova essa tua afirmação através das atitudes que te são demonstradas através da palavra dele. Prova através da tua fé, da tua atitude, não do que você fala. Eu não provo a minha fé quando eu digo eu creio em Deus. Eu provo a minha fé quando eu passo a confiar nele. Lembra Salmo 23, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É confiar em Deus. Salmo 131, 121. Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É confiar em Deus. Nós honramos a Deus quando nós verdadeiramente confiamos em Deus, quando afastamos de nós a incredulidade. Será que Deus tem sido honrado através da minha confiança nele? Ou eu tenho confiado, tenho me estribado no meu conhecimento, na minha capacidade, nas minhas condições, no que eu sou, no que eu tenho, e não nele? Será que Deus tem sido honrado através dessa fé, dessa confiança nele? Como vários homens demonstraram isso. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles foram lançados numa fornalha ardente, em que aqueles que foram levá-los até a fornalha foram queimados, mortos. A confiança deles era tanto, porque ele disse para o rei: ó rei, fica sabendo que ainda que o nosso Deus não nos livre da tua mão, dessa fornalha, ainda assim nós nos manteremos fiéis a ele, nós não nos prostraremos diante dessa estátua. Nós confiamos no nosso Deus, ainda que sejamos queimados nessa fornalha. Confiança, meu. Sabe quando é que nós vamos honrar a Deus? Através dessa atitude. Não são somente nos momentos bons, podemos honrar nos momentos bons, mas são exatamente naqueles momentos mais difíceis da tua vida. É no vale da sombra da morte, é no deserto, é na fornalha. É lá que você precisa honrar. Senhor, eu quero te honrar, eu confio em ti. O Senhor é o meu pastor, e nada temerei. Você é capaz de afirmar isso? Isso é honra a Deus. É honra. Isso mostra o teu amor e a tua fidelidade. Isso demonstra que realmente Deus tem um lugar de destaque. Agora, no momento de dor, de angústia, de dificuldade, você vai dar as costas para Deus? Você vai tentar buscar a sua própria solução? Você vai ser Deus de si mesmo? Ou você vai buscar outros deuses para resolver os seus problemas? Quando tudo que Ele quer é que você o honre, confiando. Olha que Ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É lá no vale da sombra da morte onde você mais vai ter a oportunidade de experimentar esse Deus agindo na tua vida, como você nunca antes pôde experimentar. Eu tenho certeza que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram daquela fornalha, eles saíram diferentes. Não porque eles saíram tipo churrasquinho, mas porque eles saíram cheios de confiança e de alegria na presença de Deus. Deus se tornou mais ainda o Senhor da vida deles, porque eles honraram ao Senhor. Irmãos, será que nós temos honrado ao Senhor confiando nele? Você tem confiado em Deus? Nesse momento, não sei da situação da vida de cada um de vocês aqui não, mas Deus sabe. Confia nele, confia no Senhor. Eu te garanto, Ele não vai te decepcionar, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso,
É um Deus, como diz em Hebreus, Ele é um Deus galardoador. Confia nele, que nós possamos confiar e honrar Ele, confiando cada vez mais no seu senhorio. Quarta atitude, versículos 7 e 8. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, e será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Portanto, nós honramos a Deus quando aprendemos a ser humildes. Sem esse princípio será impossível honrarmos a Deus. Não é por acaso que a linha de partida de Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5, foi com este princípio. Uma multidão se juntou para ouvir os ensinamentos de Jesus. E Jesus passou a ensiná-los de como eles poderiam se transformar nos cidadãos dos céus, nos seus discípulos. E o ponto de partida de Jesus, olha, para vocês serem felizes, vocês precisam ser pobres de espírito. Vocês precisam calçar as sandálias da humildade. Vocês precisam ser humildes. Não tem como nós honrarmos a Deus se não houver esse princípio ou essa atitude em nossas vidas. Não tem. Muitos daquela multidão, muitos, não passaram por essa linha da humildade. Se estribaram no seu coração, no seu conhecimento. Muitos arrogantes, prepotentes. Muitos não passaram dessa linha. Muitos não honraram a Deus com suas vidas, porque esqueceram dessa atitude importante de humildade. O profeta Miqueias falou perfeitamente sobre a vontade de Deus para com o homem. Ele disse: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Sem a humildade, Deus jamais será honrado em nossas vidas. Jamais. Precisamos ser humildes. Há um exemplo melhor para nós? Jesus. Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador. Ele se humilhou. Filipenses capítulo 2. Evangelho de João capítulo 1. Ele se fez carne. E não bastasse, Ele chamou para si alguns homens para poder formar esses homens que viessem a honrar e a glorificar a Deus com suas vidas. E Ele não tomou a posição de cabeça no sentido como o mundo tinha essa ideia de que era ser um líder. Porque Jesus era líder. Mas Ele mostrou como deve ser um verdadeiro líder, agindo com humildade. Jesus passou a servi-los. Jesus deu um excelente exemplo no Evangelho de João capítulo 13. Como está aqui essa imagem, essa figura, Jesus lavando os pés, atitude de humildade. Você tem dúvida de que Jesus honrou a Deus, irmão? Jesus honrou a Deus? Sim. Até o último suspiro de sua vida, Deus foi honrado. Porque Jesus, ele tinha na sua vida essa atitude. Todas as outras atitudes que eu tenho mencionado, mas essa é muito evidente, de humildade. Irmãos, nós precisamos aprender a ser humildes. Nós precisamos aprender a viver isso. Todos os dias, Senhor, me ajuda, porque eu não sei ser humilde. Eu tento, mas não consigo. Mas nós precisamos nos esforçar.
Primeiro reconhecendo, quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, é porque eles iriam reconhecer de que eles não são nada diante desse Deus maravilhoso. Deus é tudo e eles não são nada. Humildade, somente a atitude de humildade vai ser capaz de reconhecer isso. E aí vem no relacionamento entre nós e Deus, e no relacionamento entre nós e nós mesmos, entre nós e o próximo. Se não houver humildade, Deus jamais vai ser honrado, porque eu não vou amar ao meu irmão como ele tem me ensinado a amar, se eu não for humilde. E aí, como eu não consigo obedecer a Deus, primeiro princípio, primeira atitude, eu não vou honrar a Deus, porque faltou humildade. Talvez eu tenha até a vontade e conheço até a palavra de Deus, mas eu não consigo praticar isso na minha vida. E aí, eu não tenho nem medo de afirmar isso. Você tem errado nisso. Eu tenho errado nisso. Nós temos errado nisso. Porque nós ainda não somos humildes o quanto devemos ser. Não somos. E eu creio, eu pelo menos posso falar por mim. Estou muito longe, bem distante. Mas nada para o meu Deus é impossível. E eu continuo clamando a Ele: Senhor, me ajuda. E eu sei que Ele tem misericórdia. E eu sei que Ele é bondoso. E eu sei que Ele deseja trabalhar isso na minha vida. E também